No discurso de aposentadoria do meu pai, ele disse: meu filho fica com o negócio. Minha filha, um emprego no Wendy's, se tiver sorte. Meu irmão zombou, ela também estragaria tudo. A sala ficou em silêncio quando o advogado pigarreou. 3 anos depois de enterrar minha mãe, eu estava assistindo meu pai me enterrar, não na terra, mas em humilhação pública disfarçada de humor familiar. A festa de aposentadoria deveria coroar Noah como o novo rei das indústrias Ramon. Ninguém mencionou que também seria minha execução pública, com uma plateia de todos que já me conheceram. O grande salão de baile do Riverside Hotel fervilhava de conversas sobre relatórios trimestrais e expansões de mercado. Lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre rostos que eu conhecia desde a infância. O tio Marcos, que costumava me dar doces escondidos durante as reuniões do conselho quando eu tinha 8 anos. A senhora Peterson, da contabilidade, que sempre se lembrava do meu aniversário. Até minha amiga do ensino médio, Jéssica, estava lá com o marido, ambos vestidos com suas melhores roupas de domingo para o que pensavam ser uma comemoração. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias sobre família, justiça e sobre encontrar a sua voz. Se você acredita que toda filha merece respeito e reconhecimento, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Ajustei meu vestido azul marinho pela 3ª vez, e o tecido de repente pareceu apertado demais no meu peito. Papai estava no pódio, com os cabelos grisalhos impecavelmente penteados, o sorriso irradiando a confiança de um homem que construiu algo do nada. Atrás dele, uma apresentação de slides exibia fotos da Ramon Industries ao longo das décadas, cerimônias de inauguração, inaugurações, acordos de aperto de mão que construíram a fortuna da nossa família. 42 anos, começou meu pai, sua voz ecoando facilmente pela sala. 42 anos de sangue, suor e mais café do que qualquer ser humano deveria consumir. A multidão riu na hora. Forcei meus lábios a formar o que eu esperava que parecesse diversão genuína. Ele começou a contar histórias sobre os primeiros dias, dormir no escritório, perder jantares em família, os riscos que valeram a pena e aqueles que quase nos levaram à falência. A cada anedota, a plateia se aproximava mais. Este era Daniel Ramon em sua melhor forma, o contador de histórias que fazia uma sala de reuniões parecer uma sala de estar. Então veio a parte sobre o legado. Agora, eu sei que vocês estão se perguntando o que vem a seguir para Ramon Industries, disse ele, fazendo uma pausa para um efeito dramático. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tilintar suave das taças de vinho sendo colocadas na mesa. Bem, tenho orgulho de anunciar que meu filho Noah assumirá o cargo de CEO, com efeito imediato. Os aplausos irromperam como um trovão. Noah se levantou de seu assento à mesa principal, com o peito estufado daquele jeito que me lembrava um pavão exibindo suas penas. Aos 35 anos, ele tinha o maxilar forte do pai e os olhos escuros da mãe, além de um MBA da Wharton que ele mencionava em todas as conversas. Ele acenou para a plateia como se estivesse recebendo um Oscar. Noah tem a visão, a formação e a motivação para levar esta empresa para o próximo século, continuou papai, com a mão orgulhosamente pousada no ombro do meu irmão. Ele se preparou para este momento a vida toda, e eu não poderia estar mais confiante em suas habilidades. Bati palmas junto com todos os outros, minhas palmas começando a arder devido ao entusiasmo forçado. Jéssica me olhou do outro lado da sala e me deu um sorriso simpático. Ela sabia o que viria a seguir, ou melhor, o que não veria. O olhar do meu pai percorreu a sala antes de pousar em mim. Alguns de vocês devem estar se perguntando sobre a minha filha, Sofia. Algumas cabeças se viraram na minha direção. Senti um calor subir pela minha nuca. Bem, a Sofia sempre seguiu seu próprio ritmo. Ela tem outros interesses, outros talentos. Ele fez uma pausa, e eu pude ver a piada se formando atrás dos seus olhos como nuvens de tempestade se formando. Ela sempre foi mais do tipo Wendy's, se conseguir chegar na hora. As risadas começaram como uma ondulação e se transformaram em uma onda. Alguém perto do bar chegou a dar um tapa no joelho. Ouvi a gargalhada característica da tia Carol no fundo do salão. Até os garçons sorriram enquanto enchiam as taças de champanhe. Meu rosto queimava, mas eu mantinha aquele sorriso ensaiado estampado. Eu havia aperfeiçoado ao longo de anos de reuniões familiares, onde eu era ignorado ou transformado em piada. A memória muscular entrou em ação,
incline a cabeça levemente, franzir os olhos o suficiente para parecer que você estava entendendo a piada, manter os ombros retos. Mas por dentro, algo rachou, não quebrou, rachou, como o gelo em um lago quando a primavera chega, criando aquelas linhas finas que se espalham até que toda a superfície ceda. Noah se levantou da cadeira, taça de champanhe na mão, com um sorriso largo o suficiente para dividir seu rosto ao meio. Sabe de uma coisa, pai, disse ele, com a voz carregada daquele calor artificial que usava durante as apresentações para clientes. Vamos brindar aos novos começos. Ele ergueu a taça mais alto. Ao pai, o homem que construiu o império que agora administro. A multidão murmurou aprovação. E vamos desejar sorte a Sophie em sua próxima aventura no fast food. Talvez desta vez ela consiga passar do período de treinamento. A explosão de risos foi ainda mais alta desta vez. Alguém começou a bater palmas lentamente. Observei o rosto de Jéssica se fechar, observei o marido lhe dar uma cotovelada para que parasse de franzir a testa. Do outro lado da sala, Ryan Mitchell, nosso advogado de família, estava sentado, imóvel, com uma expressão indecifrável por trás dos óculos de aro fino. Levantei-me lentamente, minha cadeira raspando no chão de mármore. O som cortou as risadas como uma faca. Por um instante, a sala ficou em silêncio, esperando que eu dissesse alguma coisa, me defendesse, retrucasse, jogasse o jogo como as reuniões familiares exigem. Em vez disso, peguei minha taça de champanhe e a ergui. A família, disse, com a voz firme e clara. Tomei um gole, coloquei a taça na mesa e me sentei novamente. Os aplausos recomeçaram. As conversas recomeçaram e a festa seguiu seu curso. Mas algo havia mudado naquele momento de silêncio. Ryan ainda me observava, seus dedos tamborilando no copo d'água em um ritmo que eu não reconhecia. Do outro lado da sala, Jéssica sussurrava com urgência para o marido, seus olhos se alternando entre mim e a saída. Na mesa principal, uma cadeira permanecia intocada, o assento da mãe, coberto de rosas brancas e mosquitinhos. As flores estavam frescas, suas pétalas ainda bem fechadas, esperando o momento certo para florescer. Todos na festa presumiram que sua avó havia morrido com ela 3 anos antes, enterrada no cemitério Riverside sob uma lápide que dizia, amada esposa e mãe. Eles não tinham ideia de como estavam enganados. Alisei meu vestido novamente e peguei meu champanhe. A taça ainda estava pela metade, as bolhas subindo constantemente em direção à superfície, cada uma carregando algo das profundezas. A viagem de volta para casa depois da festa de aposentadoria levou 15 minutos, mas o silêncio no meu carro prolongou-a por uma eternidade. Entrei na garagem do meu pequeno condomínio, observando as luzes automáticas da varanda acenderem uma a uma enquanto os vizinhos se preparavam para a noite. 3 anos atrás, este não era o lugar onde eu planejava morar. Quando minha mãe recebeu o diagnóstico câncer de pâncreas em estágio 4, eu larguei minha vida em Chicago sem hesitar. Meu emprego em marketing em uma pequena empresa poderia esperar. Meu apartamento-estúdio com vista para o Lago Michigan poderia ser sublocado. A família vinha em primeiro lugar, ou assim eu pensava. Voltei para o meu quarto de infância, com as paredes roxas desbotadas e os posteres de cavalos que eu pendurava no ensino médio. Você não precisa fazer isso, minha mãe sussurrou durante uma de suas sessões de quimioterapia, com a mão fria e fina na minha. Mas eu precisava. Ela era minha mãe e estava morrendo. Papai parecia mais preocupado com os relatórios trimestrais do que com a mulher que estivera ao seu lado por 38 anos. Noah visitava a mãe 2 vezes por semana, sempre trazendo flores e ficando exatamente 47 minutos, eu contei. Ele beijava a testa da mãe, atualizava-a sobre os negócios que ela estava cansada demais para acompanhar e saía com promessas de ligar, que raramente cumpria. Papai conseguia passar 1 hora aos domingos entre o golfe e sua rotina de notícias da noite. Eu era quem levava a mamãe às consultas, prendia o cabelo dela para trás nos piores dias e aprendia a fazer o chá de gengibre, que era a única coisa que ela conseguia manter no lugar. Virei especialista em ler bulas e lidar com planos de saúde. Mas quando Noah sugeriu que contratássemos uma enfermeira em tempo integral, o papai assentiu em aprovação e disse, boa ideia, filho. A Sofia não tem jeito para assuntos médicos, de qualquer forma. O funeral atraiu centenas de pessoas. Mamãe teria adorado ver como a igreja estava lotada, ouvir todas as histórias sobre sua gentileza e generosidade.
Papai fez um lindo elogio fúnebre sobre sua amada Helena e como ela havia sido o coração do lar deles. Noah falou sobre a sabedoria e a graça da mamãe. Não me pediram para falar, embora eu tivesse preparado algo sobre sua risada e como ela me ensinou a fazer seus famosos biscoitos de chocolate. Depois do enterro, durante a recepção em nossa casa, ouvi meu pai conversando com seu colega de golfe perto da cozinha. A Helena lidou com tudo com tanta delicadeza, disse ele, balançando a cabeça. Não sei como vou me virar sem as habilidades organizacionais dela. A Sofia tenta ajudar, mas ela não é a mãe dela. Naquela noite, comecei a fazer as malas. Você já vai se mudar? Perguntou Noah quando me encontrou dobrando roupas em caixas de papelão. Papai vai precisar de ajuda aqui. Ele tem uma empregada que trabalha 2 vezes por semana e vizinhos que trazem caçarolas, respondi, sem tirar os olhos da mala. Além disso, você disse que eu não sirvo para cuidar de pessoas. Eu nunca disse isso. Você não precisava. Encontrei um apartamento de um quarto a 20 minutos de distância, perto o suficiente para ver meu pai regularmente, longe o suficiente para respirar. Mas proximidade não se traduziu em inclusão. Quando meu pai decidiu reformar a cozinha, ele pediu a opinião do Noah sobre tudo, desde os puxadores dos armários até os materiais da bancada. Quando sugeri manter a coleção de receitas da minha mãe acessível, meu pai me deu um tapinha no ombro e disse: "Que fofo, querida, mas o Noah acha que soluções modernas de armazenamento funcionam melhor." Nos jantares em família, eles falavam de negócios enquanto eu servia a sobremesa, expansões de mercado, aquisição de clientes, decisões de contratação de pessoal. Eu poderia muito bem ter sido invisível. Nas poucas vezes em que ofereci sugestões, sugerindo uma estratégia para as mídias sociais ou questionando os preços de um fornecedor, Noah sorria com indulgência e mudava de assunto. O pior momento aconteceu no baile anual da Câmara de Comércio. Eu tinha levado meu pai de carro, já que Noah estava viajando, e estávamos sentados à mesa VIP com outros líderes empresariais. Quando o prefeito Richardson se aproximou da nossa mesa, meu pai se levantou para apertar a mão dele. "Dan, que bom te ver", disse o prefeito calorosamente. "E esta adorável senhora deve ser sua filha." "Sim, esta é minha outra filha", respondeu papai casualmente, com a mão pousada no meu ombro como se eu fosse um móvel que ele estivesse exibindo. Sofia se mantém ocupada com vários projetos. O prefeito Richardson se virou para mim com genuíno interesse. "Qual é a sua área de atuação, Sofia?" Antes que eu pudesse responder, Noah apareceu ao lado da nossa mesa, tendo retornado mais cedo de sua viagem de negócios. "Ela está entre oportunidades agora", disse-lhe com aquele sorriso característico. "A Sofia é simpática, mas não tem muito jeito para negócios. Ela é mais do tipo criativa." O prefeito assentiu educadamente e passou a discutir os contratos municipais com meu pai e Noah. Pedi licença e fui ao banheiro feminino, onde me tranquei em uma cabine e chorei por 10 minutos, lágrimas feias e raivosas que borraram meu rímel e deixaram meu peito dolorido. Depois, joguei água fria no rosto, retoquei o batom e voltei para a mesa com aquele sorriso ensaiado. Mais tarde da noite, quando a casa estava silenciosa e o sono não vinha, lembrei-me das palavras da minha mãe naquelas últimas semanas. Tínhamos estabelecido uma rotina durante a doença dela. Eu lia para ela todas as noites depois do jantar, às vezes romances que a faziam rir, às vezes poesias que a faziam chorar, mas, na maioria das vezes, ela só queria conversar. Ela me contou sobre sua infância durante a Grande Depressão, sobre conhecer meu pai em um baile da igreja quando tinha 19 anos e sobre os abortos espontâneos que teve antes do Noah nascer. Ela compartilhou arrependimento sobre sonhos que havia abandonado e orgulho da mulher que havia se tornado. E uma noite, quando a morfina a deixou estranhamente direta, ela agarrou minha mão e disse algo que eu nunca esqueci. "Se eles te fizerem sentir pequeno, não grite. Não brigue. Não implore pela atenção deles", sussurrou ela, com os olhos mais claros do que em semanas. "Supere-os silenciosamente. Mostre a eles o que perderam por não verem quem você realmente é." Assenti, sem entender completamente o que ela queria dizer, mas sentindo a importância de suas palavras. 2 anos após sua morte, enquanto limpava caixas no sótão do meu pai, encontrei algo que mudou tudo. Escondido dentro do baú de esperança da mamãe, embrulhado em papel de seda, havia um velho livro rasão de couro. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas a letra cuidadosa da mamãe ainda era nítida.
Era um registro de suas contribuições financeiras para a Ramon Industries, não apenas o capital inicial que todos conheciam, mas também investimentos, empréstimos e compras de ações contínuos ao longo de décadas. Quando mencionei isso ao Noah durante um churrasco em família, ele mal olhou para as páginas. A mamãe tinha os trocados na empresa, disse ele, com desdém, virando hambúrgueres na nova grelha do papai. Nada de importante. Você sabe como eram as mulheres naquela época. Elas também controlavam cada centavo gasto com compras. Mas minha mãe era meticulosa com tudo, e aqueles não eram recibos de supermercado. Eram documentos comerciais, autenticados e arquivados, mostrando investimentos que totalizavam muito mais do que alguns trocados. Comecei a fazer cópias, criando meus próprios registros cuidadosos. Um ano antes da festa de aposentadoria do meu pai, meu telefone tocou numa terça-feira à noite, em outubro. O nome de Ryan Mitchell apareceu na tela, o que me surpreendeu. Nosso advogado de família nunca havia me ligado diretamente antes. Sofia, disse-lhe sem rodeios, sua mãe me fez prometer que guardaria algo em segurança até que você estivesse pronta para ouvir. Acho que chegou a hora. Minhas mãos tremiam quando desliguei o telefone. A voz de Ryan carregava uma urgência que eu nunca ouvira antes, mesmo durante o complicado processo judicial do meu pai com o grupo Patterson, 3 anos antes. Você pode me encontrar amanhã? Meu fiel de café na Rua 3, às 14 horas. Ele fez uma pausa, e eu podia ouvir papéis farfalhando ao fundo. Venha sozinha, Sofia. Isso não é algo que pode esperar muito mais tempo. Na tarde seguinte, cheguei 10 minutos mais cedo e escolhi uma mesa de canto com vista para o estacionamento. O meu fiel de café era um daqueles lugares que se esforçavam demais para ser pitorescos, cadeiras vintage descombinadas, cardápios em lousa e baristas com barbas cuidadosamente selecionadas. Pedi um café que não queria e fiquei olhando pela janela enquanto a Mercedes prata do Ryan estacionava em uma vaga perto da entrada. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, sua aparência normalmente imaculada desgastada nas bordas, a gravata ligeiramente torta, a pasta amassada nos cantos. Quando me viu, caminhou até mim com os passos medidos de um homem carregando algo pesado. Sofia, disse ele, sentando-se na cadeira à minha frente. Suas mãos tremiam enquanto ele colocava a pasta sobre a mesa. Obrigado por vir. Você parecia sério ao telefone. Está tudo bem com o planejamento patrimonial do papai? A risada de Ryan saiu cortante e amarga. O planejamento do seu pai é a menor das minhas preocupações agora. Ele abriu a maleta e retirou um envelope pardo, amarelado nas bordas e lacrado com cera vermelha. Isto foi atualizado 6 meses antes da morte da sua mãe. Ela me fez jurar pela vida dos meus filhos que eu não o abriria até que você estivesse pronto para ouvir o que ela tinha a dizer. O envelope pareceu mais pesado do que deveria quando ele o deslizou sobre a pequena mesa. Meu nome estava escrito na frente com a letra cursiva cuidadosa da minha mãe, a mesma letra que etiquetava minhas lancheiras escolares e assinava as autorizações para excursões. Ela não contou isso para o Daniel nem para o Noah, continuou Ryan, com a voz quase sussurrando. Na verdade, ela me instruiu especificamente a esconder isso deles até depois de falar com você. Olhei para o lacre de cera, a inicial da minha mãe impressa na cera vermelha escura que havia rachado levemente com o tempo. O que é isso? Abra. Meu dedo deslizou sob a borda do envelope, rompendo o lacre com um leve estalo. Dentro, havia 3 folhas de papel de carta creme e um envelope menor, lacrado, com a inscrição somente para Ryan. A carta estava datada de 18 meses antes da morte da minha mãe, escrita com sua caligrafia firme, com a caneta de tinta azul que ela usava para tudo que era importante. Minha querida Sofia, começava. Se você está lendo isto, significa que chegou a hora de você saber a verdade sobre nossa família, sobre a empresa e sobre as escolhas que fiz para proteger o seu futuro. Pressionei a carta contra o peito por um instante, sentindo o calor fantasmagórico da mão dela na minha durante aquelas últimas semanas. O barulho do café desapareceu enquanto eu continuava lendo. Vi seu pai e seu irmão te rejeitarem por anos, e me senti impotente ao vê-los te tratarem como uma coisa secundária na sua própria família. Eu deveria ter falado com mais veemência quando você era mais jovem, deveria ter exigido que vissem sua inteligência e capacidade. Eu deveria ter te protegido melhor da crueldade casual deles. Mas eu era uma mulher da minha geração, criada para manter a paz em vez de exigir justiça. Pensei que, se eu ficasse quieta e a apoiasse,
eles acabariam reconhecendo o meu valor por conta própria. Eu estava errada e, por isso, sinto muito. Minha visão ficou turva. Larguei a carta e peguei meu café com as mãos trêmulas. Tem mais, disse Ryan gentilmente. Continue lendo. Mas silêncio não significa impotência, continuava a carta. Enquanto eles desconsideravam minhas opiniões e ignoravam minhas contribuições, eu estava construindo algo que eles nunca previram. Cada compra de ações, cada investimento, cada decisão financeira que tomei foi calculada não apenas para o benefício da família, mas especificamente para o seu. A empresa que eles acham que pertence ao seu pai e ao seu irmão? Quase 60% dela é minha há 15 anos. Olhei para Ryan, que me observava atentamente. Isso é legal? Completamente. Sua mãe foi excepcionalmente criteriosa. Cada transação foi devidamente documentada. Cada compra de ações foi legalmente executada. Ele deslizou o envelope menor em minha direção. Mas não é só isso. Dentro do segundo envelope havia um testamento datado de 6 meses antes da morte da mãe, muito depois do testamento oficial que deixou tudo dividido entre o pai e Noah ter sido assinado. Este documento foi autenticado, testemunhado e arquivado no cartório do condado, disse Ryan calmamente. Ela deixou tudo para você. A casa, os investimentos, as apólices de seguro de vida e, o mais importante, todas as ações dela na Ramon Industries, somadas às ações adicionais que ela comprou em seu nome ao longo dos anos, ações que seu pai nunca soube que existiam. Agora você controla a maioria das ações da empresa. As palavras flutuavam na página. Li-as 2 vezes, depois 3 vezes, antes que seu significado fosse totalmente registrado. Mas o testamento que leremos depois do funeral? Foi substituído por este. Sua mãe pediu especificamente que eu esperasse para revelar isso até sentir que você estava emocionalmente pronto para assumir a responsabilidade. Ryan se inclinou para a frente. Ela também deixou instruções detalhadas sobre como queria que essa informação fosse compartilhada com o resto da família. Dobrei o testamento cuidadosamente e o coloquei de volta no envelope. Ao nosso redor, o café fervilhava com conversas vespertinas, universitários discutindo planos para o fim de semana, empresários fechando negócios enquanto tomavam lattes, casais compartilhando sobremesas, pessoas normais vivendo vidas normais, sem saber que meu mundo inteiro havia acabado de mudar de eixo. Nas 3 semanas seguintes, carreguei a carta da minha mãe comigo para todos os lugares. Li-a durante o almoço, antes de dormir, sentada no carro, em estacionamentos de supermercados. Memorizei cada palavra, cada frase cuidadosamente escolhida, que revelava anos de planejamento silencioso e proteção maternal intensa. Em algumas noites, eu queria queimá-lo. O peso do seu segredo era insuportável, a consciência de que ela havia sofrido em silêncio enquanto construía aquela elaborada rede de segurança ao meu redor. Em outras noites, eu queria moldurar tudo, exibir suas palavras como prova de que alguém finalmente me enxergara com clareza. Mas, principalmente, percebi que minha mãe não tinha me vingado. Ela tinha me feito justiça. E justiça, ela escreveu no parágrafo final da carta, merece uma audiência. Liguei para Ryan numa quinta-feira à noite, em novembro. Quero esperar até a festa de aposentadoria do papai, disse a ele. Deixe-os fazer seus discursos. Deixe-os brindar com suas suposições. Deixe-os ter seu momento de triunfo. Tem certeza sobre o momento certo? Pensei na coroação iminente de Noah, na satisfação presunçosa do papai, nos 3 anos em que fui tratada como mobília na minha própria história familiar. Tenho certeza. Leremos as últimas palavras dela em voz alta, na frente de todos que são importantes para eles. Isso vai mudar tudo, Sofia. Era exatamente isso que ela queria. A festa de aposentadoria havia chegado àquela calmaria confortável em que os pratos de sobremesa eram retirados e os convidados se acomodavam nas conversas pós-jantar. O brinde cruel de Noah ainda ecoava em meus ouvidos enquanto eu o observava circular pelo salão, apertando mãos e aceitando felicitações como se tivesse acabado de ganhar uma eleição. Papai estava em pé ao lado da mesa do bolo, o rosto brilhando de orgulho paternal, completamente alheio à tempestade prestes a desabar sobre sua noite perfeitamente orquestrada. Cruzei o olhar com Ryan do outro lado da sala. Ele estava parado perto da parede dos fundos, com a pasta aos pés, a postura rígida de expectativa. Havíamos ensaiado esse momento em seu escritório 3 dias antes,
considerando todas as reações possíveis, todos os desafios legais que poderiam surgir. Mas, sentado ali agora, observando minha família se deleitar em seu momento de triunfo, senti minha determinação vacilar por apenas um segundo. Jéssica ria de algo que o marido havia sussurrado, com a mão apoiada na taça de vinho. O tio Marcos conversava intensamente com o presidente do banco sobre taxas de juros. A senhora Peterson, da contabilidade, mostrava fotos do seu novo neto para quem quisesse olhar. Essas pessoas me conheciam desde criança. Em 30 minutos, nunca mais me olhariam da mesma forma. Ryan pigarreou e se levantou. O gesto foi sutil, mas algo na postura de seu advogado chamava a atenção. As conversas começaram a se dissipar enquanto ele caminhava para a frente da sala, seus passos ecoando no chão de mármore. Com licença, disse ele, sua voz ecoando facilmente pelo salão. Antes de encerrarmos esta noite maravilhosa, tenho um último assunto a tratar. O silêncio não se instalou imediatamente. Algumas pessoas perto do bar continuaram conversando, presumindo que ele estava prestes a fazer as gentilezas jurídicas habituais sobre a papelada da aposentadoria. Mas aqueles mais próximos da mesa da frente começaram a se calar, sentindo algo no tom de Ryan que não combinava com o clima de comemoração. O pai parecia confuso, mas satisfeito. Provavelmente esperava que Ryan fizesse algum anúncio formal sobre a transição da empresa, talvez lesse uma declaração preparada sobre as qualificações de Noah. Ele gesticulou para que as pessoas prestassem atenção, com um sorriso indulgente. Como muitos de vocês sabem, continuou Ryan, sou consultor jurídico da família Ramon há mais de 20 anos. Durante esse tempo, cuidei de inúmeros assuntos pessoais e comerciais, incluindo o planejamento patrimonial de Daniel e sua falecida esposa, Helena. Algumas pessoas concordaram. Isso soava rotineiro, esperado. No entanto, Ryan fez uma pausa, enfiando a mão na maleta, há um assunto que requer atenção imediata. Um segundo testamento. As palavras pairavam no ar como fumaça. Observei a confusão se espalhar pelos rostos enquanto as pessoas tentavam processar o que tinham acabado de ouvir. Alguém perto da entrada da cozinha riu, pensando que fosse parte de alguma piada elaborada. O sorriso do pai desapareceu. Ryan, do que você está falando? Helena Ramon fez um segundo testamento 6 meses antes de falecer, disse Ryan, puxando o documento que eu sabia de cor. Este testamento substitui todos os documentos testamentários anteriores e foi devidamente testemunhado, autenticado e arquivado no cartório do condado. Isso não é possível, disse papai, elevando um pouco a voz. O testamento oficial foi assinado na minha presença. Helena deixou tudo dividido entre Noah e Sofia, com os interesses comerciais sendo transferidos para mim, para a administração. Tenho esse testamento nos meus arquivos, respondeu Ryan calmamente. No entanto, este documento é datado de 6 meses depois e representa os últimos desejos de Helena. Noah parou no meio da conversa com a esposa do prefeito. Seu rosto empalidecera, e eu vi calculando as implicações antes mesmo de Ryan começar a ler. Ele sempre fora rápido com números. Isso é impossível, disse Noah, sua voz ecoando pela sala agora silenciosa. Mamãe nunca mencionou nada sobre mudar o testamento dela. Pai, diga a ele que isso é ridículo. Mas o pai não dizia nada. Ele encarava Ryan como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Ryan abriu o documento, seus óculos refletindo a luz do lustre. O testamento de Helena Marie Ramon, assinado em 15 de março de 2021, sua voz assumiu a cadência formal de um processo judicial. Eu, Helena Marie Ramon, em sã consciência, revogo todos os testamentos e codicilos anteriores e declaro este meu testamento final. O silêncio era tão completo que eu conseguia ouvir a máquina de gelo girando na cozinha. Para minha filha, Sofia Helena Ramon, continuou Ryan, deixo todo o meu patrimônio, incluindo todos os imóveis, ativos financeiros, contas de investimento e interesses comerciais. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atônitos ao redor da sala. Isso inclui todas as ações da Ramon Industries, que representam 62% da empresa. A taça de vinho de alguém caiu no chão e se espatifou. O som pareceu quebrar o feitiço que havia caído sobre a sala. De repente, todos estavam falando ao mesmo tempo, perguntas sussurradas, exclamações chocadas, murmúrios confusos que se transformaram em um crescendo de descrença. Todos os direitos de voto associados a essas ações são transferidos imediatamente para Sofia, disse Ryan,
elevando a voz acima do caos, junto com o controle acionário de todas as empresas subsidiárias e propriedades de investimento. O rosto do meu pai passou de confuso para vermelho, chegando a algo próximo do roxo. Isso é um absurdo. Helena jamais, ela não poderia ter feito isso. Ele se virou para mim, com os olhos arregalados. Sofia, você tinha que saber disso. Você a instigou a fazer isso? Abri a boca para responder, mas Ryan levantou a mão. Tem mais, disse ele. Helena deixou instruções específicas para que esta carta fosse lida publicamente. Ele desdobrou uma segunda folha de papel, e eu reconheci a caligrafia cuidadosa da minha mãe, mesmo do outro lado da sala. Meu peito apertou quando ele começou a ler as palavras dela em voz alta. Para minha filha Sofia, a quem eles constantemente subestimaram, isto não é um presente. É o reconhecimento do que você sempre foi, a pessoa mais forte e capaz desta família. Você suportou anos de rejeição e crueldade casual com uma graça que eu jamais conseguiria. Você permaneceu ao meu lado quando os outros não se importavam. Você me viu como uma pessoa que valia a pena cuidar, não apenas como um papel a ser preenchido. Jéssica estava chorando agora, com a mão na boca. Vários outros convidados me encaravam com expressões que eu não conseguia decifrar, alguns compreensivos, outros calculando o que isso significava para seus próprios relacionamentos comerciais com a Ramon Industries. Eu vi seu pai e seu irmão te tratarem como um incômodo na sua própria família, Ryan continuou lendo. Eu os vi rejeitar suas ideias, zombar de suas ambições e presumir que você sempre seria grata por qualquer migalha de atenção que eles te dessem. Eu deveria ter impedido isso anos atrás, mas eu era uma mulher da minha geração, ensinada a manter a paz em vez de exigir justiça. Agora estou corrigindo esse erro. Noah se levantou de repente, sua cadeira raspando violentamente no chão. Isso é lixo, gritou ele, finalmente recuperando a compostura. A mamãe não teria feito isso sem nos avisar. Isso é algum tipo de fraude, algum tipo de armação. Noah, rosnou papai, mas o filho já não se importava mais com as aparências. Ela está planejando isso, Noah apontou para mim, com o rosto contorcido de raiva, provavelmente há anos, manipulando a mamãe quando ela estava doente, se aproveitando de uma senhora idosa que não estava raciocinando direito. A acusação me atingiu como um golpe físico. Mas antes que eu pudesse responder, a voz de Ryan interrompeu a explosão de Noah. O testamento foi testemunhado por 3 partes independentes, incluindo o Dr. Morrison, médico de Helena, que atestou sua capacidade mental no momento da assinatura, disse-lhe friamente. Qualquer contestação a este documento exigiria prova de influência indevida ou incapacidade mental, nenhuma das quais consta no prontuário médico. Papai pegou o microfone do pódio, com as mãos trêmulas. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção. Obviamente houve algum tipo de engano. Não houve engano nenhum, eu disse, levantando-me lentamente. Minha voz ecoou mais longe do que eu esperava no silêncio repentino. Mamãe sabia exatamente o que estava fazendo. Todos os olhares na sala estavam voltados para mim. Fui até a frente, peguei o microfone das mãos trêmulas do meu pai e olhei para o mar de rostos chocados. Não disse nada. Apenas sorri, não o sorriso ensaiado que eu usava há anos, mas algo novo, algo que me pertencia inteiramente. O silêncio se prolongou, e nele eu quase conseguia ouvir a risada da minha mãe. Então, devolvi o microfone para o Ryan e saí do salão, deixando para trás uma sala cheia de pessoas que passariam o resto da noite tentando entender o que tinham acabado de testemunhar. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar às 6h30. O número do meu pai apareceu na tela 12 vezes antes de eu finalmente atender na 13ª chamada. Sofia, precisamos conversar. Sua voz estava rouca, provavelmente por ter passado a noite ao telefone com seu próprio advogado. Essa situação toda é claramente um mal-entendido. Sua mãe estava confusa nos últimos meses. Ela era mais esperta do que nós dois juntos, interrompi, mesmo com a morfina. Encontre-me no escritório do Brennan às 10h. Podemos resolver isso como uma família. Mas deixamos de ser uma família no momento em que ele decidiu que eu não valia a pena ser incluída nela. Ao meio-dia, eu estava sentada em frente a Brennan, advogado do meu pai nos últimos 15 anos. Ele era um homem magro, com mãos nervosas, que ficava mexendo em papéis e pigarreando. Papai sentou-se ao lado dele, sua confiança habitual substituída por algo que parecia quase pânico.
Senhorita Ramon, começou Brennan, embora o testamento de sua mãe pareça legalmente válido, há motivos para contestá-lo com base em influência indevida durante um período de doença e medicação. Podem prosseguir, eu disse simplesmente. Eles prosseguiram. Durante 3 meses, meu pai investiu dinheiro em todas as vias legais disponíveis. Contratou especialistas em caligrafia para analisar a assinatura da minha mãe. Intimou prontuários médicos em busca de evidências de declínio mental. Chegou até a fazer com que investigadores entrevistassem a equipe de enfermagem do centro oncológico, em busca de qualquer sinal de que eu tivesse manipulado minha mãe durante o tratamento. Mas minha mãe tinha sido meticulosa. Todas as testemunhas eram confiáveis. Todos os documentos foram executados com perfeição. As anotações da doutora Morrison mostraram que sua acuidade mental permaneceu aguçada até a última semana. O investigador que meu pai contratou me ligou pessoalmente para se desculpar por ter que fazer perguntas tão invasivas. Sua mãe era claramente uma mulher notável, disse ele. Gostaria de ter tido a chance de conhecê-la. Enquanto isso, Noah estava criando seu próprio tipo de problema. Ele apareceu em 3 programas de notícias locais, alegando que eu havia roubado sua herança por meio de manipulação emocional. Deu uma entrevista ao Business Journal, retratando-se como vítima do esquema de uma irmã gananciosa. Ele até apareceu no café da manhã da Câmara de Comércio para fazer um discurso sobre lealdade familiar e justiça. Mas os jornais publicam retratações, e as pessoas se lembram dos fatos por mais tempo do que das acusações. Os documentos que Ryan havia protocolado no tribunal eram de domínio público. Qualquer um podia ver que minha mãe vinha transferindo ativos para o meu nome há anos, não meses. O cronograma tornava a história de Noah inacreditável. Enquanto eles desperdiçavam tempo e dinheiro em batalhas judiciais e campanhas publicitárias, eu estava aprendendo a administrar uma empresa. Na manhã seguinte ao arquivamento oficial da ação judicial fracassada do meu pai, entrei na Ramon Industries como sua acionista majoritária pela primeira vez. O saguão parecia diferente quando você era dono dela. O piso de mármore que eu havia atravessado centenas de vezes como a filha esquecida do meu pai agora me pertencia. A recepção onde Marta trabalhou por 23 anos era minha para manter ou trocar. O elevador executivo, que sempre me pareceu uma viagem para um território estrangeiro, agora me levava para o meu próprio escritório. Mas não comecei pelo andar executivo. Comecei no depósito. Bom dia, disse eu a Tom Hernandes, que carregava caminhões para Ramon Industries desde antes de eu nascer. Sou Sofia Ramon. Queria me apresentar direito. Ele pareceu confuso, não porque não soubesse quem eu era, mas porque nenhum membro da família Ramon jamais o procurara para apertar sua mão. Sim, senhorita Ramon, eu ouvi falar de tudo. Espero que você continue, eu disse. Esta empresa existe graças a pessoas como você, e quero ter certeza de que você saiba disso. Na hora do almoço, eu já tinha apertado a mão de todos os funcionários do prédio. Descobri que Janete, do Departamento de Contas a Receber, estava cuidando do trabalho de 2 pessoas desde que Noah se recusou a aprovar a contratação de um substituto para o seu sócio aposentado. Descobri que a equipe de manutenção vinha pedindo novos equipamentos há 3 anos, só para ouvir que não havia espaço no orçamento. Descobri que Maria, do atendimento ao cliente, falava 4 idiomas e vinha sugerindo que expandíssemos para o mercado hispânico, mas ninguém jamais ouvirá suas ideias. As mudanças que fiz não foram drásticas, mas foram imediatas. Janete conseguiu sua assistente, a equipe de manutenção recebeu seus equipamentos, Maria foi promovida a chefe da nossa nova divisão de alcance internacional e Joanne Williams, que Noah certa vez havia descartado por ser muito branda para a gerência, tornou-se minha nova vice-presidente de operações. Não acredito que isso está acontecendo, disse Joanne, entre lágrimas, durante nossa primeira reunião oficial. Ela tinha 47 anos, trabalhava na Ramon Industries havia 12 anos e já tinha sido preterida em promoções tantas vezes que desistiu de se candidatar. O Noah sempre dizia que eu não tinha a coragem necessária para liderar. Noah estava errado sobre muitas coisas, respondi. A saída forçada do meu pai do escritório foi talvez a parte mais difícil da transição, embora não pelos motivos que eu esperava. Eu imaginava me sentir triunfante ao vê-lo arrumar suas coisas. Mas, em vez disso, me senti vazia. Este homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta e me ajudou com a lição de álgebra, estava cuidadosamente colocando seus troféus de golfe em caixas de papelão como se estivesse guardando toda a sua identidade.
O pacote de aposentadoria que sua mãe criou, disse-lhe sem olhar para mim. O Ryan mencionou. Foi generoso, mais do que generoso. Mamãe havia calculado exatamente o que papai precisaria para manter seu estilo de vida sem a renda da empresa. Mas era uma pensão, não uma propriedade, segurança, não poder. Ela pensou em tudo, disse-lhe baixinho. Pensou mesmo. Parou na porta, com uma caixa de itens pessoais nos braços. Eu devia ter previsto. Ela sempre foi mais esperta do que eu imaginava. Ela era mais inteligente do que qualquer um de nós imaginava. Um mês depois, Noah apareceu na minha porta. O homem raivoso que gritara acusações na festa de aposentadoria já não estava mais lá. Esse Noah carregava uma garrafa de vinho caro e exibia o sorriso cuidadosamente construído que eu me lembrava de suas apresentações de vendas. Sofia, disse ele, acho que começamos tudo com o pé esquerdo. Deixei-o entrar, preparei café e o ouvi fazer o que era claramente um discurso ensaiado sobre laços familiares e seguir em frente juntos. Ele sugeriu que eu poderia precisar de uma liderança experiente durante a transição. Ofereceu-se para continuar como consultor. Até se desculpou, mais ou menos. Talvez eu tenha reagido mal na festa, disse ele. Foi um choque enorme, sabe? Sempre presumi que um dia administraríamos a empresa juntos. Você presumiu que ia acomodar e que eu ficaria longe do seu caminho, corrigi. O sorriso dele vacilou. Isso não é, quer dizer, nós nunca realmente discutimos. Noah, eu disse gentilmente, se você tivesse me defendido uma vez, apenas uma vez em todos esses anos, nada disso teria sido necessário. O que você quer dizer? Quando meu pai me apresentou como sua outra filha. Quando você riu de mim trabalhando no Wendy's. Quando eles descartaram todas as minhas ideias sem nem ouvir. Se você tivesse dito, na verdade, a Sofia tem razão, pelo menos uma vez, minha mãe talvez não tivesse sentido a necessidade de me proteger dessa maneira. Ele me encarou por um longo momento, e percebi algo mudar em sua expressão, sem entender exatamente, mas reconhecendo que seu pedido de desculpas chegara tarde demais e significava muito pouco. Acompanhei-o até a porta, agradeci pelo vinho e fechei-a silenciosamente atrás dele. 6 meses depois de assumir a Ramon Industries, fiz mais uma mudança. A placa do lado de fora da nossa sede dizia Ramon Industries, fundada em 1981 desde que me lembro. As letras de latão eram elegantes, substanciais e de aparência permanente. A nova placa dizia Helena and Company, Este 1981. As pessoas perguntavam constantemente sobre a mudança de nome, parceiros de negócios, funcionários e até repórteres de revistas especializadas. Eu dava a todos a mesma resposta, porque ela também construiu. As cartas começaram a chegar 3 semanas depois que o Business Journal publicou sua matéria especial sobre Helena e companhia. A primeira veio em um envelope lilás, escrito à mão com uma letra cursiva cuidadosa que me lembrou a da minha mãe. Dentro, uma mulher chamada Patrícia, do Nebraska, escreveu sobre ver seu irmão herdar a fazenda da família enquanto esperavam que ela fosse grata por uma pequena poupança. Ler sobre o que sua mãe fez por você, escreveu ela, me fez perceber que não preciso aceitar migalhas da mesa da minha própria família. No final do mês, eu recebia 5 ou 6 cartas por dia. Vinham de todo o país, filhas que tinham sido preteridas por empresas familiares, irmãs cujos irmãos receberam oportunidades que nunca lhes seriam oferecidas, sobrinhas que viam seus primos receberem verbas para a faculdade enquanto trabalhavam em empregos de meio período para pagar a faculdade comunitária. Cada carta era diferente, mas todas traziam a mesma mensagem subjacente: obrigada por nos mostrar que é possível reivindicar o que é nosso por direito. Margarete, do Oregon, escreveu sobre o confronto que teve com o sócio do pai, que a excluía de reuniões com clientes, apesar do seu MBA e dos seus 15 anos de experiência. Entrei no escritório dele e disse: não vou mais pedir um lugar à mesa. Vou aceitar. Ele ficou tão chocado que apenas assentiu. Sarah, do Texas, descreveu como finalmente enfrentou os comentários desdenhosos da família sobre seus pequenos hobbies, que acabaram se tornando um negócio online de sucesso que ela construiu enquanto trabalhava em tempo integral como enfermeira. Mostrei minha declaração de imposto de renda, escreveu ela. Eles pararam de rir bem rápido. Mas a carta que me destruiu veio de uma jovem de 16 anos chamada Emma, da Flórida. Sua caligrafia estava trêmula, como se ela a tivesse escrito várias vezes antes de encontrar coragem para enviá-la.
meu pai sempre diz às pessoas que eu sou a bonita e meu irmão é o inteligente, escreveu ela. Mas eu tenho um GPA de 4,2 e quero estudar engenharia. Sua história me fez perceber que talvez o problema não seja comigo. Talvez o problema seja com as pessoas que não conseguem enxergar além das próprias expectativas. Chorei lendo isso. Aí liguei para a escola da EMA e marquei uma reunião com um orientador de bolsas de estudo para discutir os programas de engenharia. O fundo de bolsas de estudo começou como um pequeno gesto, algo para homenagear a memória da minha mãe e, ao mesmo tempo, ajudar mulheres que me lembravam de mim mesma na idade delas. Criei a Bolsa de Estudos Helena Ramon Memorial com uma doação inicial de US$ 50.000, destinada especificamente a mulheres que cursavam administração e que se sustentavam por meio dos estudos. A primeira contemplada foi Lili Martinez, uma mãe solteira de 26 anos que trabalhava no turno da noite em uma fábrica de embalagens enquanto cursava aulas de administração na faculdade comunitária. Quando liguei para contar que ela havia sido selecionada, ela não acreditou em mim a princípio. Tem certeza de que escolheu a pessoa certa? Perguntou. Só estou tentando terminar a aula de contabilidade. Não sou especial nem nada. Você trabalha em tempo integral, cria uma filha e mantém uma média de 3,8, respondi. Confie em mim, você é especial. Quando nos encontramos pessoalmente para entregar o cheque da bolsa, vi algo familiar em seus olhos, aquela exaustão determinada de alguém que carrega consigo mais do que a sua parte há muito tempo. Ela me lembrou da mulher que eu era durante a doença da minha mãe, lutando cada dia porque alguém contava comigo. Isso muda tudo, disse Lily, com a voz carregada de emoção. Eu ia ter que abandonar a aula de quinta-noite porque mudaram meu horário. Agora posso reduzir minha carga horária e me concentrar nos estudos. O que você quer fazer quando se formar? Perguntei. Ter meu próprio negócio algum dia, algo que dê a outras mães que trabalham horários flexíveis, sabe, lugares onde você não precisa escolher entre ser uma boa funcionária e ser uma boa mãe. Escrevi um segundo cheque para ela naquele dia, um capital inicial para seu futuro plano de negócios. A cura aconteceu lentamente, de maneiras que eu não esperava. 18 meses depois de assumir a empresa, percebi que conseguia pensar no meu pai e no Noah sem sentir aquele aperto familiar no peito. A raiva havia se transformado em outra coisa, não exatamente perdão, mas uma espécie de aceitação cansada. Eu os via como realmente eram, homens que receberam sucesso tão cedo que nunca aprenderam a reconhecê-lo nos outros. Meu pai herdou a confiança do pai, e Noah herdou do pai. Nenhum deles jamais fora forçado a provar seu valor como eu. De certa forma, quase senti pena deles. Mas pena não significava reconciliação. Quando meu pai ligou no meu aniversário, o primeiro contato que tivemos em 8 meses, deixei cair na caixa postal. A mensagem dele foi breve: Feliz aniversário, querida. Espero que esteja bem. Salvei a mensagem, mas não retornei a ligação. Alguns relacionamentos, uma vez rompidos, não podem ser reparados. Só podem ser lamentados e superados. As tentativas de Noah eram mais persistentes, mas igualmente inúteis. Ele enviava cartões de Natal assinados com seu querido irmão e solicitações de conexão no LinkedIn que eu discretamente recusei. Certa vez, ele apareceu em um evento de networking do qual eu participava, aproximando-se de mim durante o coquetel com aquele sorriso familiar de vendedor. Sofia, você está ótima, disse ele, como se fossemos velhos amigos colocando o papo em dia. A empresa parece estar indo bem sob sua liderança. É sim, respondi simplesmente. Ando pensando que a gente devia se encontrar um dia desses. Talvez jantar fora e conversar sobre o futuro. Que futuro seria esse, Noah? Seu sorriso vacilou. Família é família, certo? Mamãe não ia querer que ficássemos separados para sempre. É exatamente por causa da mamãe que continuaremos afastados, eu disse e fui embora. Todos os domingos de manhã, eu ia de carro até o cemitério Riverside com flores frescas e uma xícara do chá de gengibre que minha mãe adorava durante a doença. Sua lápide era simples: Helena Marie Ramon, mãe amada. Mas eu havia acrescentado uma pequena placa de bronze com os dizeres: a fundadora, Helena e companhia. Contei ela sobre o crescimento do negócio, sobre as bolsistas, sobre as cartas de mulheres que encontraram sua própria coragem. Às vezes, compartilhava histórias engraçadas sobre a dinâmica do escritório ou negociações frustrantes com fornecedores.
Outras vezes, simplesmente ficava sentada em silêncio, sentindo-me conectada a algo maior do que eu. O grupo Patterson quer nos comprar, eu disse a ela em uma manhã particularmente cinzenta de fevereiro. Eles estão oferecendo o dobro do valor da empresa quando você a deixou para mim. Mas eu disse a eles: não, isso não é mais uma questão de dinheiro, mãe. É sobre construir algo que importa. O vento farfalhava nos galhos nos acima do túmulo dela, e eu quase conseguia ouvir sua aprovação. Mas a mudança mais profunda ocorreu na minha própria voz. Durante 32 anos, eu falava principalmente para me defender, para explicar por que merecia consideração, para justificar minha presença em conversas, para me desculpar por ocupar espaço. Agora, quando eu falava em reuniões de diretoria ou conferências do setor, era porque eu tinha algo significativo a contribuir. As pessoas também ouviam de forma diferente. Quando Sofia Ramon tinha uma opinião, os executivos se inclinavam para a frente em vez de olhar além dela. Quando eu sugeria uma nova estratégia de mercado ou questionava uma proposta de parceria, minhas palavras tinham um peso que eles nunca tiveram antes. Na cúpula regional de negócios daquela primavera, fui convidado para proferir o discurso principal sobre liderança inovadora. De pé no pódio, olhando para uma plateia de 300 profissionais do setor, senti algo que nunca havia experimentado antes: domínio total da minha própria história. Meu nome é Sofia Helena Ramon, comecei, e nunca fui feita para ficar em silêncio. Os aplausos que se seguiram não foram educados nem obrigatórios. Foram o reconhecimento da jornada que percorri, dos obstáculos que superei e da voz que finalmente encontrei. E em algum momento, eu entendi o que minha mãe sempre soube: alguns presentes não são sobre o que você recebe. São sobre o que você se torna digno de receber. Eu finalmente era digna da minha própria vida. Se esta história de justiça e coragem familiar te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Ryan leu a carta de Helena em voz alta, revelando como ela vinha planejando a proteção de Sofia há anos. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e clique no sininho de notificação para não perder nenhum post.